Ontem eu obriguei a Yasmin a entrar numa chamada comigo só para ver se o áudio estava funcionando. Porque eu consegui driblar a tecnologia. Vamos lá. Agropop, né? É o nosso lindo comercial brasileiro. Eu acho que é um dos comerciais que mais passam, né? Eu acho maneiro que a gente veta comercial de cigarro, mas a gente faz comercial do agronegócio, né? A Enfim, agroindústria a que. hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. A indústria que mais mata nesse país, que é a longo prazo. A gente não veta comercial de agronegócio. E mais do que isso, a gente constrói uma ideia de que realmente o agro é bom. Porque vocês imaginam um indivíduo que não tem acesso, por exemplo, à facilidade de informações de instrução de vocês, olhando comerciais sobre isso, né? É muito mais fácil acreditar que o agronegócio realmente é muito bom. O agro realmente trouxe tecnologia, deixou o Brasil inserido numa ordem de desenvolvimento econômico, enfim. Tem aquela emissora, que eu esqueci o nome, que fala sobre coisas de Deus, que eu esqueci o nome. Record, eu Record. acho. Uhum. Acho que, tipo, minha avó, ela vê, né? Aí toda hora passa comercial de uma outra rede que eles têm, que fala sobre agronegócio. Só que, tipo, eles falam, não, você quer saber sobre sustentabilidade, não sei o quê. Eu fico assim, olha, sustentabilidade, meu filho. E a gente vai falar sobre isso também, é que o agronegócio ele se apropria de uma bandeira da sustentabilidade porque isso possa ser uma coisa comercial, um marketing, né? Então você vai ver também que agora nos comerciais do Agropop fala agro é sustentabilidade, justamente porque a pauta ambiental ela vai ganhando muita força. E eu acho que boa parte da população brasileira não sabe o que é sustentabilidade. Então é muito fácil falar para essas pessoas de que isso é sustentabilidade, tá ligado? Porque indivíduos tipo sua avó, ou até boa parte dos nossos pais, ou de até outros alunos que não vão ter acesso à informação de maneira crítica como a gente, vão falar, pô, é mesmo, é isso aí, entendeu? É planta, Então, né? isso, é verde, pô. Verdade. Beleza? Antes de a gente começar a falar mal do agronegócio, a gente vai estruturar mais ou menos os conceitos e os temas relacionados à agrária. Vocês têm que diferenciar questão agrícola e questão agrária. Só para poder avisar vocês, a galera que é a louca da anotação aí, tipo do DIN e tal. Eu tenho uma folha sobre esse tema que eu vou postar hoje para vocês, uma folha de revisão. E aí, se auxiliar vocês para estudar, depois uma folha de revisão de 6 páginas, mas uma folha de revisão. Beleza? Mas é isso, um material bom, por sinal. Mulher já parte um bom material mesmo. Diferenciar a questão agrícola de questão agrária. Então, vocês têm que ter um cuidado na hora de falar do termo. Quando eu me refiro a agrícola, eu estou falando de questões específicas da produção. Por exemplo, vamos fazer uma revolução agrícola. Vamos trazer mecanização, vamos trazer sementes geneticamente modificadas, vamos aumentar a produtividade. Questão agrícola, né? Quando eu penso em questão agrária, eu estou falando da estrutura do solo, estrutura fundiária. Então, quando eu penso em reforma agrária, eu estou falando de uma política de redistribuição de terras. É justa? Não é justa? Tem concentração de terras? Não tem concentração de terra? Isso é agrária. Agrícola, produção. Técnicas. Intensiva, extensiva, mercado interno, mercado externo, nível tecnológico. Agrária, estrutura da terra. Então, reforma agrícola é uma coisa e reforma agrária é outra coisa. Ok? Fiquem atentos a esses dois termos que a gente vai utilizar durante as aulas. E nós temos aí esses sistemas de produção. Né? Essa parte inicial ela é bem conceitual, depois a gente começa a falar de outras coisas. Nós temos a agricultura de subsistência, roça ou itinerante, jardinagem, plantation e agricultura moderna que enfia a hipocrisia. Ela é moderna, mas ela tem trabalho escravo. Ela é moderna, mas ela utiliza a água de maneira desregrada. Então, tipo assim, é moderna e pode botar, entre aspas, o moderna, né? Mas tudo bem. Agricultura de subsistência. O nascimento das primeiras cidades, não sei se vocês sabem disso, eu vou dar. Agora vai ser só porrada, tá? Porque é agrária, urbana e população, as matérias que a gente vai ter daqui para frente. Então, tipo assim, só para vocês terem uma ideia, são as 3 matérias que mais caem de geografia no vestibular. Então, tipo, a gente vai emendar aí geografia 60% da prova de vocês agora, nesse final de ano aí. Então, agricultura de subsistência, nós somos indivíduos
que nós sempre fomos nômades. Ainda somos um pouco, né? Ainda somos um pouco nômades, temos facilidade de migrar. Só que a partir de algum determinado momento da história, a gente se fixou. A gente foi sedentário. A gente construiu, por exemplo, as primeiras cidades. Vamos lembrar lá atrás. Antigamente eu ia, caçava e depois ia embora. Mudava. Caçava e mudava. Eu começo a fixar a morada através da agricultura. Quando os homens começam a dominar técnicas agrícolas, como fogo, por exemplo, né? Ou como a própria agricultura, cultura de cuidar da terra, isso faz com que as comunidades comecem a ficar centralizadas em determinado lugar. Beleza? E mais uma outra coisa, a questão também do cemitério. Parece que é bobeira, mas o cemitério como algo sagrado. Então você começa a ver aquele lugar como um lugar sagrado. Então você não vai sair dali. Você vai começar a valorizar aquele lugar. Então a gente passa a ser sedentário. E a gente passa a utilizar a agricultura de subsistência. Ou seja, plantar para o próprio consumo e o próprio consumo da comunidade. Por exemplo, os indígenas vivem de forma de agricultura de subsistência até os tempos de hoje. Ok? A agricultura de roça itinerante é uma agricultura que pode irritar vocês hoje. É o que vocês devem ficar meio putos hoje em dia. Mas eu defendo a agricultura de roça itinerante porque eu acho que é uma questão cultural. A de roça itinerante é o tiozinho que taca fogo, porque ele acha que tacando fogo ele vai melhorar a terra. Aí vocês ficam pistolados com isso, né? E qual é a visão da agricultura itinerante? É uma agricultura tradicional que tem práticas agrícolas que são tradicionais. Então, o tataravô passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passa para o filho. Por que eu digo para vocês terem paciência? A gente sabe que não é o ideal queimar, o corte queima. Mas vocês têm que entender também que dentro de uma prática cultural, os caras fazem isso há 300 anos. E é muito difícil você chegar para eles e atrelar os problemas ambientais a essas pequenas práticas, né? É óbvio que não é o correto, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado na hora de tentar ensinar qual é a prática agrícola correta. Por que itinerante? Porque era justamente isso. Utilizava a terra, mudava para outra, ficava meio que migrando. Assim, mesmo que num curto espaço de tempo, né, em espaço, você ficava migrando. Então, o cara ia lá e cortava. Aí, vocês devem se perguntar, Lívia, mas por que queimar? Por que queimar? Por que um cara queima? Porque a queima, ela gera cinzas. E as cinzas, teoricamente, fertilizam. Só que isso é superficial, porque fertiliza, mas acaba matando os micro-organismos, acaba matando outras espécies de animais que estão ali, mas é uma visão dessa agricultura de roça. Vou dar um outro exemplo que é muito comum na agricultura de roça, além do corte e queima. A rotação de culturas. O pousio, deixar a terra descansar. Beleza? Exatamente, vai abrindo espaço. A gente tem a rotação de culturas, que eu vou falar mais à frente, lembrar vocês o que é ficar rotacionando os tipos agrícolas para não desgastar o solo. Então, a agricultura itinerante, ela é muito comum, né? É uma agricultura tradicional, muito comum nas áreas rurais. Se vocês forem, por exemplo, no interior de Itaguaí, vocês vão ver a agricultura de roça itinerante. É descapitalizada, ok? A agricultura de jardinagem não tem, tira da sua cabeça, indivíduo, que tem a ver com paisagismo, pelo amor de Deus, porque não tem a ver com jardim, não tem. Eu perco as contas, as provas que eu pego, a quantidade de gente que fala de agricultura de jardinagem que tem a ver com paisagismo, né? Ai, muito interessante. Teve uma que até citou, agricultura de jardinagem, muito utilizada no sítio Bulemax, no Brasil, que é tipo um sítio que tem aqui em Guaratiba, né? Cheio de plantas. Eu falei, amada. Kermi? Sei nem onde é isso aí. Pô, é um sítio muito brabo que tem aqui em Guaratiba, que tem várias espécies para pesquisa. Espécies de planta. É tipo um jardim botânico, só que aqui na periferia. É maneiro, vale a pena ir. Vamos lá. Jardinagem não tem a ver com jardim. Jardinagem tem a ver com a cultura do Japão. É uma cultura tradicional, porém, diferente da itinerante. Ela também é descapitalizada e tal, mas ela tem técnicas bem produtivas. Técnicas que a gente chama de milenares. Vocês lembram algum exemplo de uma técnica da agricultura de jardinagem? Comum lá na risicultura, por exemplo? Colocar água?
O quê? Botar em quê? Sei lá, eu não sei se é de jardinagem, mas eu sei que eles fazem lá, é plantar as coisas na água. Beleza, mas esse plantar na água tem uma técnica que eles fazem para poder plantar na água, porque lá chove muito. Fala, Samara. Hidroponia, não é? Hidroponia, não. Hidroponia tem um pouco de tecnologia. Que, Mara? terrenos acidentados. Os Aham. terrenos que eles... Exatamente. Olha, eu botei o nome para vocês, ó. Terraceamento. Terraceamento é o plantar em degraus. Eles vão cortando e fazendo degraus para que reduza a velocidade da água. Então a água bate no solo e ela escoa em degraus, ela perde a velocidade. Terraceamento, muito comum no Japão. Vamos lembrar, muito comum no Sudeste Asiático, né? Vamos lembrar que o clima dessa região, graças a Deus eu me livrei de dar essa matéria para vocês, Deus é bom o tempo inteiro. O clima dessa região é clima de monções. Lembra o que é clima de monções? Que tem aquela chuva muito forte chegando no continente, aquela chuva que vem do oceano, e também é equatorial. Então, o Japão vai variar. Na verdade, o Japão tem clima pra caraca. Mas lá a técnica utilizada é o terraceamento. Beleza? Vamos pensar. Japão. Olha que lindo, cara. Eu acho o exemplo do Japão muito lindo. A agricultura de jardinagem não tem muita mecanização. A agricultura de jardinagem não tem muito trator, não é capitalizada. Mas, cara, sai fora, Mara, tira isso de mim. Bate em reto. A agricultura do Japão não é capitalizada. Kemi? Mas podia mesmo. Ai, mano, só Deus sabe o quanto eu dei essa matéria. Tô dando essa matéria pro terceiro ano agora lá em Campo Grande. O terceiro ano fica assim pra mim. Que eu acho que eu passo minha tristeza pra eles na matéria. Tá ligado? Eu acho que eu fico tão triste que eu acho que eles sentem isso. Mas a gente pode ver essa meta aí. Pode ver. Qual é a questão? Olha isso, olha que foda. O Japão é o Japão que a gente conhece, cheio de tecnologia, tem robô que faz tudo, mas a agricultura não é capitalizada. É por quê? Porque o Japão não desenvolveu economicamente? Óbvio que não. É porque o Japão consegue entender que eles são um arquipélago de ilhas. E se eles mecanizarem excessivamente o campo, as pessoas não vão trabalhar no campo, elas vão ter que migrar para as cidades. E as cidades não dão conta. Porque as cidades estão mega lotadas, são mega cidades, mais de 10 milhões de habitantes. Né? Toca aí vai ter mais de 20. Então, o que o Japão faz? Vamos fixar essa galera no campo. Como? Utilizando mão de obra. É algo que a China também fez. Né? A China fez a mesma coisa. A China fez agora obras de hidrelétricas e tal. E o que ela fez? Ao invés de usar muita mecanização, ela contratou pessoas. Isso não é atraso, isso é estratégia. Porque, no final das contas, se você contrata muitas pessoas, as pessoas ganham um salário e consomem. E aí o dinheiro volta para o Estado, tá ligado? Através de impostos e outras coisas. Então o Japão vai utilizar essa agricultura de jardinagem com muita mão de obra. Esse aí que vocês, alguma praga de algum professor deve ter ensinado vocês a gravar o que foi plantation, mão de obra escrava, exportadora, visando o mercado externo, monocultura. Alguém deve ter ensinado até como decorar, né? Com certeza foi algum professor do fundamental que ensinou isso. Eu não ensino para os meus alunos, né? Mas gente, eu não sei o que acontece. Eu já chego no 6º ano, eles já sabem isso. Que eu falo plantation, alguém levanta a mão. Mão de obra escrava, exportadora, monocultora, latifúndio. Mas basicamente é isso, né? É o sistema agrícola que vai ser utilizado no Brasil na época da colônia, latifúndio, né? Vai utilizar principalmente a plantação de cana e monocultura. Vai ser para atender o mercado externo, porque o Brasil não vai deixar a cana no Brasil, vai vender para os países europeus e tal, e vai ser principalmente descapitalizada, né? É uma agricultura muito ruim. É uma agricultura muito vigente ainda na América Central, muito vigente ainda na África, beleza? E no Brasil, às vezes ainda. Agora, enfim, a hipocrisia. Agricultura moderna, ódio eterno. Moderna aonde? A gente está falando aqui do agronegócio, que eu vou deixar para bater daqui a pouco. Beleza? Antes, a última parte conceitual da gente. Formas de trabalhos e ocupação no campo. Trabalho familiar, coisa mais linda que existe, né? Vai trabalhar seu José, Dona Maria, os 19 filhos no campo.
E a gente vai perceber que essa agricultura familiar ela vai ser fundamental, porque só ela produz alimento no Brasil. É tipo isso. Só ela produz alimento. É o trabalho familiar. Agora a gente criou um tabu. A gente acha que trabalho familiar no Brasil não pode ter tecnologia, não pode ter estudo, não pode ter investimento. A gente ainda acha que trabalho familiar ainda é o seu Zé com uma enxada lá capinando, fazendo buraquinho, plantando feijão no algodão. Não, gente, não é. Não é. Definitivamente não é. Monteiro Lobato aí feliz. Não é. Na verdade, a cultura familiar, ela pode ser muito produtiva, só que tem que ter subsídio. Né? O que eu acho mais legal, eu adoro bater no neoliberalismo, eu vejo uma oportunidade de bater no neoliberalismo, eu aproveito. É que os países centrais, eles dizem, não, nós somos liberais. Liberal, o Estado não pode intervir, livre concorrência. Primeira oportunidade na agricultura, o que a Europa faz? Subsídio, investe dinheiro na agricultura. Primeira oportunidade que os Estados Unidos faz? Subsídio. E no Brasil? No Brasil a gente fica... Não pode ter subsídio, porque o mercado é livre. Livre para quem, tá ligado? Livre para quem? Muito bom, sensacional. Vamos lá. Trabalho temporário. O brasileiro é bem famoso pelo trabalho temporário, né? Que é o cara que vai trabalhar só na época da colheita, é o cara que vai é o boia fria. Vocês lembram do termo boia fria, que no fundamental vocês devem ter aprendido também? O cara levava a marmita gelada? Então, bom dia, Alice. É o boia fria, o trabalho temporário. O trabalho assalariado, que é o indivíduo, coitado, que vai trabalhar para o agronegócio, que possivelmente vai perder sua terra, que vai trabalhar no agronegócio. Agora, olha a diferença desses dois aqui. Parceria e arrendamento. Olha a dica, ó. Arrendamento. Renda. Então, ó, vamos supor, o Pablo é meu parceiro. Ele vai viver na minha terra e eu não vou cobrar nada dele. Mas, em troca, ele vai me dar uma parte da produção. Parceria. Eu deixo a minha terra para ele, porque minha terra está sem função social. Ele planta e depois me dá uma parte da produção eu vendo. Isso é parceria. Arrendamento. Eu vou alugar. O Pablo vai viver na minha terra, mas ele vai me pagar um aluguel pela terra. Beleza? São duas práticas muito comuns num país de concentração de terra como o nosso. Então é muito comum ter essas duas práticas. O arrendamento e parceria. Foram práticas comuns no fim da escravidão, né? Acabou a escravidão no Brasil, o preto não teve acesso a terra nenhuma nesse país de merda. E o que acontece? A galera tem que viver ainda na própria fazenda. E aí o latifundiário fala, ó, então fica com uma parte da fazenda, em troca você me paga um aluguel, ou com trabalho, ou com uma parte da produção. Beleza? O colono, esse exemplo é muito claro de fim da escravidão. É o cara que vai viver na fazenda em troca de trabalho somente. Esse é o colono. Aqui paga arrendamento, aqui o cara dá uma parte da produção, aqui ele se vende com trabalho. É uma relação não capitalista. É crime, né, galera? É crime, na verdade, né? Eu manter um cara trabalhando na minha fazenda, não pago ele de nenhuma forma, mas em troca dou casa para ela, né? É tipo coisa que sulista faz. Eu não pago salário para minha empregada doméstica, mas ela tem aqui, ela mora aqui, ela vive aqui, a filha dela mora aqui. Nossa, que caridosa, Madre Teresa. Fala, João. Ai, esses comunistas. Que invadindo caridosa. minha casa e dormindo no meu sofá. Eu faço tudo por ela. Ela parece que é da família. Muito bom. Quando fala isso, é sensacional. Caralho. Mas é isso, né? O colono é isso. O cara vai viver na fazenda e ele vai só em troca trabalhar. Duas últimas coisas aí pra gente diferenciar. É o poceiro do trava-língua. Grileiro. Isso, obrigada, Pablo. Grileiro. O grileiro é diferente do poceiro. Sabem diferenciar para mim? Sabem diferenciar? Ninguém, gente? O grileiro, não? Ele usa a falsificação do documento para pegar aquele lugar. O poceiro, ele simplesmente vai para o lugar, não é? E ocupa. Poceiro, MST. Vulgo colonizador.
MST, é nóis. O grileiro faz escritura falsa para ocupar o terreno. A grilagem é um dos principais problemas no Brasil hoje. Vocês veem essas queimadas aí no Pantanal, brother? Tem tudo a ver com grilagem. Os caras desmatam, fazem escrituras falsas, alegam que estão naquela terra há mais tempo do que eles estão. E aí tem uma coisa chamada uso capião. Por exemplo, se o Pablinho vai e fala para mim, ó, Lívia, eu tô nessa terra há 20 anos, tá aqui na escritura. Aí o governo vai olhar e falar assim, porra, Pablo, realmente está há 20 anos, então ele tem o direito de ocupar essa terra. Só que, na verdade, ele não está há 20 anos, ele ocupou a terra agora. Só que ele fez uma escritura falsa e ele botou na gaveta junto com grilos, por isso grilagem. Porque o grilo, ele solta uma substância que dá um tom amarelado para a folha. Ainda usa grilo nisso? Sério? Aham, ainda usa grilo. Eu tô atrasado que até pra falsificar documento, cara. Ainda usa Tem que comprar grilo. um produto químico, fazendo, não. A questão é que a gente tá tão atrasado que os nossos documentos são em papel ainda, né? Eu acho que eu fico mais preocupada com isso, né? Pega fogo, Eu faz o tentando quê? acreditar que essa porra ainda funciona, tá ligado? Tipo, caceta de governo. E aí a gente tem a grilagem nesse sentido. Os caras que vão ocupar a terra de forma ilegal. O poceiro não, o poceiro é legal. Né? O poceiro é o cara que vai lutar pela reforma agrária. Eu acho muito engraçado quando a gente vai falar do poceiro, que sempre quando eu vou dar aula para alguma turma mais conservadora, a galera fala a mesma coisa. Lívia, mas é muito triste, porque os poceiros, eles invadem a terra e eles usam de violência. Aí eu falo, bebê, entendo que você é pró, né, paz e amor, né, garoto da ONU, né, garoto da Unesco. Agora me escuta, garoto propaganda da Unesco. Como você acha que é a política de ocupação de terra? Você queria que os manifestantes fizessem o quê? Um sarau de poesia na fazenda? Se essa fazenda fosse minha, eu mandava... Não, não vai. Vamos dar um abraço na fazenda. Todo mundo dá as mãos, a gente dá um grande abraço na fazenda para poder ocupar a fazenda. Né? A gente faz um festival de música, né? Na porta da fazenda. Não vai rolar, Adriana. O bagulho é com luta. Então, os poceiros eles vão lutar por uma reforma agrária que é constitucional. É constitucional e nunca foi cumprida. Então, fala, João. Quer falar? A pessoa, criminoso comunista. É o cara, mas eu só tô morrendo de fome, porra. Uhum. Exatamente, essa terra era minha, ele tirou de mim, tá na Constituição que eu tenho o direito a ela. E aí, não, mas eu acho muito ruim, porque eles fecham as estradas e atrapalham os trabalhadores. Então, só queria te contar que, no caso, a intenção é essa, né? Porque se for para fazer manifestação domingo, nem faz. Porque a manifestação ela foi feita para incomodar, justamente, né? Então, acho que a parada é essa. Enfim. Vamos lá. Ih, minha bateria tá acabando. Bem. Bora. Escravidão por dívida, uma prática hoje, infelizmente, muito comum no Brasil. Então, vamos supor, Samara, ela fala pra gente, não, eu vou tentar a vida para ser um agricultor no interior do Brasil. E aí ela vai para uma cidade, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir no centro-oeste brasileiro, né? Por sinal, eu amo, porque é, sem dúvida, o meu bioma favorito. A galera me gasta quando eu falo isso, né? Fala, Lívia, ninguém tem bioma favorito. Isso é coisa de geógrafo. Mas eu sou quem me conhece, assim, eu sou apaixonada pelo Cerrado de uma forma absurda. Absurda. E para chegar em algumas áreas do Cerrado, você tem que passar por fazendas do agronegócio. E eu tô falando, é papo de andar de carro 2 horas, você está na mesma fazenda, gente. A mesma fazenda, você está andando de carro 2 horas, você está na mesma fazenda. É esse tipo de concentração que você está falando. Então, você imagina, a Samara vai lá trabalhar, e aí, chegando lá nessa cidade do interior, ela precisa custear a morada dela. Então, ela precisa pagar um lugar para dormir, ela precisa comprar remédio, ela precisa comprar comida. Mas olha que interessante, o mesmo cara que controla tudo isso é o dono da fazenda, que bota um preço muito alto. Então, a Samara trabalhou um mês, ganhou R$ 800 e gastou 900. No segundo mês, teve que trabalhar mais e nunca consegue pagar a dívida, e nunca consegue pagar a dívida, e não consegue pagar a dívida. Aí um dia ela fala, olha, eu vou embora porque eu não consigo pagar minha dívida, eu vim para cá e não consigo. Aí o que o dono da fazenda fala? Você não vai embora não, bebê. Você vai ficar aqui
e você só sai daqui quando você me pagar. Como? Com o trabalho. Vai conseguir pagar? Nunca. Vai ficar preso para sempre trabalhando. Isso é uma prática, infelizmente, comum Mas assim, no interior. se a pessoa tentar ir embora, é presa só? Agora eu fiquei curioso. Cara, tem Ou os os caras cobram capatazes. mesmo? Cara, você tem Ah, os caras. E legal. aí, você imagina, a galera Legal. fala, por que não vai embora? Como eu te falei, eu tô passando 2 horas de carro na mesma fazenda. Então, tipo assim, como é que o cara vai embora? Ele vai pegar e vai a pé? E pra onde? Sabe? É muito difícil. E geralmente esse fazendeiro é um cara que domina a cidade, então ele tem poder na cidade. Então é muito difícil o cara conseguir sair, sabe? É uma viagem no tempo. Você vai pra lá, você volta na Velha República, foda-se. Exato, não, você vai pra lá, você volta realmente, né? Em processo de escravidão, né? E aí, cara, tinha uns lugares lá no interior que pareciam os quilombos. É sério, parecia um quilombo, assim, só não tinha a questão racial, mas era um lugar de fuga desses trabalhadores que ficavam tentando resistir no interior. Isso é tão surreal, porque isso é tão século XIX, XVIII, sabe? E a gente tá falando aí de 2020. Basicamente isso. Ok? E aí? Essa pergunta eu sempre faço. Aonde começa o latifúndio no Brasil? Quando a gente olha para esse país maravilhoso, cheio de concentração de terra, onde muita gente não tem terra e pouca gente tem muita terra, onde começa essa parada? Né? Nas capitanias hereditárias. Nas capitanias hereditárias, né? Eu cheguei e falei assim, vem cá, Lívia, Marcele, João, Bia, vocês querem uma terrinha no Brasil? Querem. Então toma. E vocês agora são os donatários. Vocês têm que tomar conta dessa terra e cuidar dela como se fosse sua. E aí são extensões territoriais absurdas que vão ser passadas de forma hereditária, né? E isso promove a concentração de terra. No Brasil, a gente nunca teve uma política de ocupação de terra que não fosse simplesmente por doação. Nem a posse foi aceita no Brasil, tá ligado? Então começa na colônia de exploração, começa lá no plantation. E se fortalece quando? Essa lei aqui que vocês têm que saber. Tem que saber para a geografia e interessantíssimo para argumentar em redação. Em 1850, a gente teve uma lei de terras que dizia basicamente assim: todo mundo tem direito à terra. E tu, porra, isso aí, essa lei que eu tava precisando, através de compra. Aí tu olha e fala, tá, compra, né? A escravidão acaba em 1888, depois dessa lei de terras, né? E é claro, a gente pagou indenização para todos os escravos no Brasil, né? Obviamente não. Então essa galera não compra terra, porque comprar terra é um mecanismo de poder. Então acaba que tem terra quem já tinha terra, porque a galera vai pro leilão e quem já tinha passa a ter mais. E a gente acaba anulando a posse. A terra no Brasil é feita por meio de compra. Mano, até os Estados Unidos. Porque, tipo assim, é uma lei muito inútil. Porque, tipo assim, olha aqui uma lei. O que ela faz? Porra nenhuma. Ela garante que os latifundiários têm acesso a mais terra, basicamente isso. Porque eles não vão se apossar, então eles compram. Eles compram terra em lugares que eles nunca foram. Né? E é isso, né? E isso fortalece aquela relação de senhor e empregado. Porque você olha para a terra como um direito privado. Você começa a privatizar o espaço. Você não olha para a terra como um valor de uso, e sim como um valor de troca. Né? A terra tem valor. E cada vez mais o Estado, poder público, vai tendo menos poder nessa questão, e quem vai mandar no Brasil é mais a oligarquia. A gente falou um pouco disso já naquela aula da Helena, eu falei, gente, o Brasil é comandado pela oligarquia desde sempre. Foi o ciclo da cana, foi o ciclo do ouro, foi a droga do sertão, foi o café. Cara, o café foi tão poderoso que se você lembra disso em história, política de café com leite. Quem escolhia os governantes no Brasil eram os cafeicultores e, né, os donos de fazenda de laticínios. Eles alteravam. Um ano eram os cafeicultores, café, e o outro era a galera associada lá à pecuária. Escolhiam um presidente. Isso só muda, se não me engano, com Vargas, né? Eu acho que é o primeiro ano que acontece essa mudança, Revolução de 30, famoso golpe de Vargas em 1930. Adoro quando a galera chama de revolução, que é golpe. É muito bom. No Brasil a gente tem essa mania. Eu sei que a imagem tá ruim, mas
Olha esses dados aí. Vocês têm uma noção. Esse aqui é o tamanho dos imóveis. Até 10 a gente chama de módulos rurais. Olha a área que corresponde. 1,8% da área. Quantos imóveis são desse tamanho? A maior parte dos imóveis. 31% dos imóveis no Brasil correspondem somente a 1,8% da área. 31% de todos os imóveis, quantidades, corresponde apenas a 1,8% da área. A gente vai aumentando e quando a gente chega aqui, ó, mais de 2.000 módulos rurais, né? Quantidade de imóveis que tem esse tamanho? Nem 1%. Nem 1% dos imóveis tem esse tamanho. Mas olha a quantidade de área que ele representa. 30%. Olha isso. A gente tem a menor quantidade de pessoas, né, controlando a maior quantidade de terras no Brasil. Nem 1% controla 30% da extensão de terra. Aí, como é que a gente fala de proteção ambiental? Como é que a gente fala de proteger a área de indígena? Como é que a gente fala de proteger a população ribeirinha, quilombolas? É complexo, né? Enquanto a gente não mexer na estrutura de terra do Brasil, é muito difícil discutir isso. E aí, o tão esperado agronegócio, para a gente falar, né? Cara, a nova esquerda agora é a mulher tomando seu gin com o boné da MST. Isso me preocupa. Não façam isso. Não, cara, vocês não viram, não? A galera fica postando foto com o boné da MST com uma tacinha de gin. Aí eu fico assim, tipo, cara, mano, a esquerda tem que acabar. A esquerda tem que acabar, porque pessoas como essa e pessoas como o Davino estão ferrando a imagem da esquerda. Você fala, vamos começar do zero? Acho que deu errado. Brother, Jesus do céu. O cara já começa a falar assim, né? Já vem o feminista. Você já ouviu o CD novo do Matuê? Eu já bloqueio. Vou nem falar meu. toda hora coisa do Matuê no Instagram. Eu já ali, respeita. Você responde, não, escuto música boa. Eu assim, não, cara, porque eu acho que você já viu o CD do Matuê? Já fiquei. Na moral, gente, o meu ex tá assim. O meu ex é esse tipo de pessoa. Ele se tornou isso. Tava falando dele? Ele se tornou esse tipo de pessoa. É engraçado, porque ele tá um porre, né? Um porre. E todo mundo tá achando isso. Só que sobra pra quem falar com ele? Fizeram uma reunião, um grupo no WhatsApp. Lívia, você tem que falar. Porque gente, eu não tô ali há 1 ano já. Mas é que ele só vai ouvir você. Falei, puta merda. Porque eu trombei com ele no Tinder, né? E aí a descrição dele merecia uma surra. Ele merecia uma surra, porque a descrição dele estava escrito meio favelado, meio nerd. Gente, favelado aonde? Mora no condomínio aqui. Aqui do lado do condomínio. Estudou em escola particular a vida inteira. Favelado da onde? Não é só porque usa droga que é favelado, não. As pessoas têm que entender isso. Aí, tá bom, eu vou falar. Aí eu falei, cara, então, tá muito chato. Você fica com esses papos de Matuê, de Felipe Rett, entendeu? Fica falando de transcender, de alcançar questão, entendeu? Bagulho de transcender, não é maneiro. Não é maneiro. Entendeu? Fica usando essas camisas com umas cores, tá ligado? Aquelas camisas torcidas, entendeu? Então, assim, mas eu acho que ele não me ouviu, não, porque ele postou, a Yasmin viu, por isso que ela tá falando, ele postou um bagulho do Matuê esses dias, eu falei, vai ficar aí, problema. Mas ele tirou o bagulho do Tinder, que me falaram. Pelo menos valeu, né? Vambora, pensar em Revolução Verde aí. Tiazinha ali, agricultura familiar total, MST. Né? O que foi a Revolução Verde, galera? Primeira coisa, é um modelo implementado pelos Estados Unidos. Se foi implementado pelos Estados Unidos é bom? Sabemos que não, né? Já começa partindo do pressuposto de que não pode ser bom, porque eu nunca vi Estados Unidos fazer caridade com o Brasil. Nunca vi implementar alguma coisa boa aqui. Trouxe isso aqui, foi bom pra caraca. Não, né? Aí o aluno falou, não é bem assim. Eu falei, então me dá um exemplo. Aí, a Disney. Eu falei, tira da sala, dá licença, remover. Porra, Disney. Eu tô falando de coisa séria, meu irmão. Tô falando de projeto político, pelo amor de Deus.
Ah, não tô falando Aí, de. Disney, você só sai da sala assim, acabou a aula. Eu não tô falando de assistir o bagulho aí de patinar no gelo com os personagens da Disney, não. Tô falando de coisa séria, projeto político. Cadê? Não teve, né? Então, tipo assim, vamos pensar. Os Estados Unidos vai implementar esse modelo nos países, não só no Brasil, nos países latinos como um todo. Quem vai financiar é o FMI e o Banco Mundial, mais um motivo para desconfiar, né? Se tem financiamento do FMI e do Banco Mundial, não pode ser algo que presta. Isso vai surgir na Conferência de Bretton Woods, que é aquela pós-Segunda Guerra Mundial, né? Assim, 1944, final da guerra. É implementado no Brasil a partir... Que colocou o dólar como moeda? Moeda, exatamente, como moeda de troca. E isso vai ser adotado no Brasil a partir de 1960. Entendam uma coisa, a Revolução Verde é a terceira revolução industrial, só que do campo. Vai trazer tecnologia do campo. E, cara, o marketing vai ser muito violento. Porque o marketing vai ser justamente isso aqui. Se você não se modernizar, você não vai conseguir concorrer no mercado. Então, a bandeira é linda, porque a bandeira é: vamos acabar com a fome do mundo. Vamos produzir mais alimentos. Aí você começa a discutir várias coisas. Ódio, porque isso é muito. O pessoal fala muito disso no veganismo. Tipo, ai não, mas se todo mundo parar de comer carne, a gente vai conseguir acabar com a fome do mundo. A vontade de comer fazer assim. Essa conta tá meio produzir estranha. Exatamente. Vai produzir mais alimentos para eles comprarem mais barato. Exatamente. E, cara, o que é mais surreal? O agronegócio não produz alimento, tá ligado? Ele produz grão para alimentar gado, ele produz combustível e o resto é alimento, né? Para poder vender para o mercado externo. Fala, Minha, quer falar? Que ligou o microfone. Eu vejo logo quando liga o microfone, que eu tô na página de vocês. Ligou o microfone, já vejo. Mas a questão é, essa Dona Maria que estava aí trabalhando, ela vai ser meio que forçada a entrar no mercado. Porque o discurso do aumento da produtividade é muito lindo. Tem que investir em tecnologia, utilizar semente geneticamente modificada, agrotóxico, sabe? Vocês precisam se integrar ao mercado. Só que isso gera dependência tecnológica, desemprego, porque a mecanização acaba, né, ocupando espaço da mão de obra. Essa galera vai para a cidade, gera problema para a cidade, o êxodo rural, amplia impactos ambientais, fortalece a concentração de terra, mas o discurso é bonito. Precisamos modernizar o campo para acabar com a fome do mundo. Primeira coisa é que a fome do mundo não é um problema de produção de alimentos, é um problema de desigualdade. As pessoas não comem hoje no Brasil e no mundo porque a gente não tem poder de compra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que comprar um hambúrguer do McDonald's é mais barato que fazer um prato de comida de uma refeição no Brasil hoje? E aí você vai analisar... Sério, você vai chegar para comer, no próprio Estados Unidos, né? Não só no Brasil. Tem hambúrguer de $1. Tem hambúrguer do McDonald's de R$4. Tá ligado? E aí você vai pensar, onde que você almoça com R$4 hoje? Você pode pensar no bandejão da UF. No restaurante popular, fechado. Né? Então, com R$4 você não come no Brasil. E qual é a questão do fast food? O fast food ele é criado num contexto onde o trabalhador tem que comer rápido, com uma carga de gordura e sódio muito alta, e açúcar, para ele trabalhar. E quando eu digo assim, reduzir menos de 4 anos, é verdade. Cara, não é à toa o Dudinha, que, por cada lanche, que nos Estados Unidos, né, a questão da obesidade é muito comum, porque as práticas alimentares também são muito ruins, principalmente a população mais pobre. É muito interessante esse dado. A obesidade é muito presente na população mais pobre. Muito presente. Porque tem a ver com práticas alimentares ruins. E aí eu sempre discuto isso. A minha briga com os alunos nesse assunto é muito bom, porque eu falo o seguinte, por exemplo, vocês, mano, eu não posso achar que, por exemplo, um trabalhador come salsicha na rotina alimentar dele porque é uma escolha. Você escolhe. Você escolhe. Hoje eu quero comer salsicha. Hoje eu vou comer um cachorro quente. Porque você sabe que não tem poder nutritivo nenhum. O trabalhador pobre come porque é barato. Infelizmente. Né? A gente sabe, Lívia, mas tem comida vegana que é muito barato também, né? Não sei o que. Eu acho, bem legal. Mas a gente sabe que isso é um projeto de
Fala, Yasmin. Acho que é meio, sei lá, né? Porque, tipo assim, tá bom. Assim, a gente sabe que comida vegana é muito mais barato, porque, tipo, arroz e feijão. Tá bom que arroz e feijão não tá tão barato assim, mas é Isso que eu ia barato. falar. Barato em qual país? Mas, porra, tu vai querer falar assim, ai, olha aqui, meu amor, não come salsicha, você vai comer grão de soja. Acaba de foder, meu irmão, porra. É isso, né? E é boa parte da cultura mais pobre. E, cara, isso, na verdade, né, é necropolítica. Vocês já estudaram sobre necropolítica em, sei lá, sociologia, filosofia, algo do tipo? Que é tipo, eu não mato esses corpos. Eu deixo morrer. É uma política. Porque essas pessoas vão ter uma expectativa de vida muito baixa. Porque elas vão trabalhar muito e se alimentar mal. E isso que o agronegócio traz pra gente. Vou passar um vídeo pra vocês já, que vai fazer muito sentido pra vocês entenderem. Deixa eu ver se já é agora. Não, ainda não. Aguenta aí. Lívia, e a tendência disso é a situação se agravando cada vez mais e mais até atingir a classe média, né? Subindo, Exatamente. vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai subindo o nível, até a gente ser afetado também, como estamos sendo. Você falou uma coisa muito importante, Pablo. A nossa classe média hoje também come absurdamente mal. A diferença é que a gente pode escolher ainda um pouco, né? Mesmo que seja mais caro, a gente pode escolher. A gente pode comprar um café orgânico, se a gente quiser. A gente pode ir numa feira orgânica, se a gente quiser, que é um pouco mais caro. Mas o que eu fico muito bolada, né? Não era mais caro. O orgânico passou a ser mais caro por conta do agronegócio. Foi o agronegócio que tornou o orgânico caro. As feiras do MST têm um preço super justo. Só que a parada é que, tipo, onde você vai comprar? Vou ter que ir lá no centro do Rio para comprar. Eu vou chegar, as coisas já estão estragadas na minha casa. Exatamente, Yasmin. Mas aí o que o capitalismo fez? O agronegócio fez? Reinventou o orgânico com outras marcas. Então você chega naquele setor mais caro do mercado, que é o setor orgânico. Isso foi uma estratégia. Você sucateia o orgânico, fala: não, precisa do agronegócio, porque a gente precisa baratear. Aí depois o próprio agronegócio reinventa o orgânico com um preço muito mais alto e cria uma linha especial disso no mercado, que é a linha mais cara, que é a linha do açúcar orgânico, que é a linha das frutas orgânicas e tudo mais. E o próprio agronegócio lucra com isso. E o seu Zé, que sempre produziu orgânico, não consegue entrar nessa cadeia produtiva. Entendam isso? Eu vou falar agora de complexo agroindustrial, é fechado. Não tem como. O Pablo pode ser um grande agricultor de orgânico, ele não vai conseguir vender o produto dele no preço NIC. Ele não vai conseguir levar o produto dele para o Guanabara, porque isso é um complexo agroindustrial. É um setor primário ligado ao secundário, ligado a um terciário, fechado e às vezes com os mesmos donos. Aí a galera que é liberal aí, que acredita em que não tem monopólio, os mesmos donos. A gente tem um setor bancário que financia essas fazendas, Itaú, Santander, estão lá no topo, financiando. A gente tem as indústrias que produzem insumos, tratores, né? E a gente tem um setor de serviços, comércio, fechado, às vezes os mesmos donos. Aí, ó, marcas conhecidas por vocês. JBS, Batavo, Aurora, Mesa. Nesse tipo de indústria, tipo, a empresa mãe da JBS tem outras, tipo, há uns anos atrás tinha Havaianas, por exemplo. Exatamente, e eles dominam outros setores também. E, galera, isso é um mercado, a gente chama de agroindústria, complexo agroindustrial. Agora vocês conseguem entender por que antes o termo era agricultura e hoje é agronegócio? Porque antes a gente produzia alimento. Agora a gente olha para o espaço totalmente como mercadoria e não importa o que está sendo produzido. Eu lembro de quando eu fui num negócio do MST, lá no Sul, em Ponta Grossa, eu acho, né? Sim, o Sul tem MST, muitos assentamentos. Os caras falaram assim, eu duvido um latifundiário comer o que ele produz. Eu duvido ele dar para o filho dele o que ele produz. Não dá. Porque ele sabe que não é comida. Ele sabe que a taxa de contaminação é muito alta. Ele sabe que isso traz danos muito ruins. Essa galera que defende esse discurso está indo comprar queijinho da Serra da Canastra. Essa galera está comendo em restaurante orgânico no centro do Rio de Janeiro. Tá ligado? Mas eu vou passar um vídeo para vocês agora, esse aqui, de uma senhora chamada Cátia Abreu.
Essa senhora chamada Cátia Abreu, ela foi vice de um senhor chamado Ciro Gomes, latifundiário, dono de terra, concentrador de terra no Ceará, família de concentrador de terra no Ceará. A vice dele é a Cátia Abreu, uma das maiores representantes de uma bancada chamada Bancada Ruralista, que são fazendeiros, que estão lá na Câmara e no Senado, legislando por interesse próprio. Então, quando vocês veem assim, meu Deus, aprovaram uma lei que diminui a unidade de conservação, por que será? Aí você vai ver os caras que aprovaram isso, donos de terra. Meu Deus, aprovaram um agrotóxico aqui que só de chegar perto, né, deixa cego, contamina e causa câncer em 2 anos, né? Quem aprovou? A bancada ruralista, que é dona de terra, mas não come isso. Então, vocês não vão me ouvir mais, porque eu vou mudar aqui o bagulho do áudio, vou deixar só o áudio do vídeo. Se vocês... Burlando tecnologia, irmão. Burlando tecnologia. Se vocês, por acaso, não estiverem ouvindo, me avisem, tá? Que aí eu mudo aqui, cadê? Configurações. Cadê essa aqui? E pior é que tem gente que fala que agrotóxico é só você pegar e lavar, ou então pegar a faca e raspar em cima da maçãzinha, aí vai sair o agrotóxico. Químico fala isso, sabe? 8K de QI. Tá dando não, Lívia. Cara, não, eu acho que só dá pra você fazer isso no YouTube. Voltei. Vou passar do YouTube pra vocês, então. Não, eu odeio essa mulher, meu irmão. Só de olhar pra cara dela me dá ódio. Só a janela da app e não a tela inteira. Ih. Calma aí. Vou fazer outra coisa. Depois eu dou um jeito nisso. Vocês me ajudem aí. Vou usar a mesma coisa que eu fiz com a Yasmin ontem. Ai, mulher, eu odeio essa mulher. Aí toda vez que eu olho pra cara dela, eu tenho tanta raiva. Ó, vou tirar meu áudio de novo. Não tá indo. Cara, manda o link, a gente vê Lívia, rapidinho e volta. não, tem uma aba aí que é compartilhar a guia do Chrome. Aí, já que você tá no YouTube, é só você usar essa parte aí, que vai transmitir o som. Tem compartilhar a tela inteira, compartilhar uma janela e compartilhar uma guia do Chrome. Aí você escolhe a guia do Chrome onde está o YouTube e vai sair o som. Era para sair, pelo menos, você fazendo isso. Agora foi. Tá saindo. O grande responsável pelo motivo desta audiência pública, que é o autor de uma entrevista no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que publicou uma entrevista bastante prejudicial ao país. Brasil envenenado, e o subtítulo Alimentos Contaminados. Então, a partir de um momento que um diretor da Anvisa, que é o responsável em avaliar, aprovar ou não os defensivos para a agricultura, genéricos ou não, faz uma declaração dessa na imprensa, ele tinha a obrigação de vir se justificar no Senado Federal. Ele está dando prejuízo a um patrimônio nacional, senhor presidente. Essas pessoas se esquecem que elas também comem e que elas querem comer barato. Se ele tem um bom salário na Anvisa, não é o caso de milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada. E que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato, infelizmente.
Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos para, ou 4, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Então eu não compreendo onde é que essas pessoas querem chegar. Elas querem atingir quem? As pessoas pobres que não podem pagar comida cara? Ou eles estão revoltados de que o Brasil diminuiu o preço da compra da comida em não sei quantos 1000%. Há 40 anos atrás, senhor presidente, o trabalhador brasileiro gastava 50% da sua renda com comida. Hoje ele gasta 18%. Se não nos atrapalhassem, os agricultores poderiam estar aí fazendo com que isso custasse 12% da renda do trabalhador. É burocracia para dificultar a vida da maioria e beneficiar uma pequena minoria. E o pior de tudo isso, o mais desonesto de tudo isso, senador Gelner, é que a bandeira é bonita. É a saúde humana em jogo. A população toda fica a favor deles. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico não é autorizado. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico é autorizado, mas está muito acima daquilo que é permitido. E já pegamos resíduo de agrotóxico que não é permitido no Brasil. Vocês conseguem entender meu ódio dessa mulher? Qual é o nome do vídeo? Cara, esse documentário é muito bom. Quem quiser assistir é chamado Veneno Está na Mesa. É um documentário muito... Eu quero o vídeo do trecho de 2 minutos mesmo. Então, mas é um trecho do documentário. Se você botar Cátia Abreu, Veneno Está na Mesa. E aí você entende. Primeiro, assim, o que mais me incomoda. Ela tira dados da mente dela, né? Ela chutou. Repara que ela chutou. Ela nem... Foda-se. Acho que uns 2, 3 Brasis, quem sabe 4, tipo... Ela só faltava ela tá contando no dedo. 3 Brasil, 4 Brasil. E na outra ela falou ainda assim, porque hoje o trabalhador brasileiro aumentou não sei de quantos 1000%. Eu fiquei assim... E, tipo, é uma coisa muito idiota, porque é óbvio que o trabalhador brasileiro hoje gasta menos com comida, porque o salário mínimo aumentou. E o salário mínimo, antigamente, é um salário mínimo muito baixo. Então, as pessoas, se vocês perguntarem para os avós de vocês, não comia carne porque não tinha salário mínimo. Então, era muito difícil comprar carne. E agora, com o aumento progressivo do salário mínimo, que veio desde os anos 2000, que eu não preciso falar quem estava no poder, para cá, aí a população pôde comprar não só mais carne, não só mais produtos no mercado, mas como outras coisas. Isso é uma questão lógica. E você vê que ela fala, e o discurso é tão cruel, porque o discurso, se você não entender, você acredita. Nem é que ela fala, sabe? Ela só inverte o lado. Ela faz Exatamente. um discurso bom pra eles e inverte. Tipo, não, porque uma minoria quer se beneficiar. Minoria, caralho! Minoria, filha da puta! Na verdade, ela quer se beneficiar. Na verdade, Invertiu. ela vai ser a maior beneficiada, tá ligado? Então, por isso. E aí a gente vai falar de uma preocupação. Olha, eu vou projetar para vocês o slide de novo, para vocês entenderem uma coisa. Primeiro, essa chargezinha aí, agro é pop, o pop não poupou ninguém, né? E algumas consequências. Agrotóxico mata, que é uma campanha da Fiocruz. E, mano, eu já sempre defendi a Fiocruz desde sempre. Agora, se hoje, no contexto atual, as pessoas não acreditam na Fiocruz, pode dar um tiro na cabeça, né? E a Fiocruz... Não acredito, né? Tipo, nem na vacina que, tipo, sabe? O pessoal fala, não vou tomar, porque bibibipopopó. Não toma! Não toma! Liberdade comunista, deixa isso aí de perto. Eu acho engraçado, sabe? Ela falar de alimento num país que 100% da soja brasileira é transgênica e, tipo, nem é direcionado pra gente, é pra bicho mesmo. Verdade. E, olha o governo do veneno aí, né? Então, desde 2010, a gente tem aumentado progressivamente a quantidade de veneno no campo brasileiro. Progressivamente. Isso é assustador. E aí eu não estou falando que antes não tinha, né? Mas vocês estão vendo aí por dados. Se isso não é um dado de um movimento esquerdista autoritário, é do Greenpeace, né? Que é um órgão bem reconhecido no cenário internacional. E aí, para vocês entenderem o que é a bancada ruralista. Olha isso, galera. Olha esses dados da tabela. Esses aí são os representantes de cada região, na Câmara dos Deputados e no Senado. De 65 representantes da região norte, 69 são da bancada ruralista. De 151 da região Nordeste, 63 são da bancada ruralista. Do Centro-Oeste, 41
mais da metade são da bancada ruralista. Do Sudeste, dá para entender porque que não tem muito, né? Porque a gente não tem muito agronegócio na região Sudeste, então não tem espaço para ter concentração de terra. 179,44. E no Sul, altíssimo também, porque é uma área importante para o agronegócio. Então, essa galera legisla interesse próprio. Você imagina uma galera dessa aprovando uma lei que reduz, aumenta a pena de crimes ambientais? Óbvio que não. Essa galera vai, na verdade, na contramão desse sentido. Beleza? Aí, ó, Congresso, desliga a motosserra. É uma das pautas bem interessante é isso, né? Como que a gente é representado pelo agronegócio? E aí fica a pergunta: quando que esse Brasil não foi governado pela oligarquia? Quando que esse Brasil não foi mandado por essa galera? Nunca, né? Isso dá para entender muita coisa. Por que reforma agrária é um tabu? Reforma agrária é um tabu porque essa galera não quer perder terra. Fala, João. Não, só um comentário aqui. Meu professor de história do outro colégio, ele falava uma frase muito legal. Ele dizia que o Brasil nunca deixou de ser uma colônia. Literalmente. Isso. Se você olhar a divisão do trabalho até hoje, economicamente, nunca. A gente vende commodities. E a galera acha maneiro. Tá ligado? Porque a gente não investe em educação, fica vendendo commodities. Só para vocês terem uma ideia, a amostra de alimentos com resíduos de agrotóxicos, né? A batata é um dos que tem menos, né, nesse estudo que eu peguei. Depois, Yasmin, a fonte é da Anvisa, antes que você pergunte, tá? Não sei se tem no site. O pimentão é um dos maiores, né, quantidades de... Eu não sei que eu não como pimentão, gente. Uma quantidade de agrotóxico. O morango, dá para imaginar o morango, né? Os morangos brasileiros são meio complexos. O morango de um palmo. Enorme. Mas o morango nos Estados Unidos parece uma maçã. É verdade. Desse tamanho. Pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão, né? Ou seja, estamos ferrados. Na dúvida, come um pouquinho de cebola com batata e se alimenta dessa forma aí, é isso, né? E aí essa campanha que é da Fiocruz, agrotóxico mata, né? E aí tem muitas coisas em questões, mata pela contaminação, mata, não vou parar de comer pimentão. Vai piorar, tá? Porque não vai dar tempo na aula de hoje, mas eu vou deixar vocês deprimidos nos últimos 5 minutos de aula, vocês vão entrar em depressão. O trabalhador, ele fica trabalhando assim, de forma exposta, sem nenhum tipo de proteção, isso é muito comum. Possível consequência do uso de agrotóxicos, para vocês ficarem bem felizes. Problemas neurológicos, motores e mentais, distúrbios de comportamento, produção de hormônios, infertilidade, má formação fetal, doença de Parkinson, endometriose e câncer. Escolhe aí. Pode acumular também, tá? Pode acumular doença, se quiser. Eu queria dizer que você comer carne não vai mudar muita coisa, porque o bicho que tá comendo soja, você vai comer. Qual o nome disso? É magnificação trófica? Quê? É magnificação trófica isso? Quando você, uma cadeia vai comendo até chegar... acho que é isso. Heloísa? Mas agora eu tô em dúvida. Se a gente comer o bicho fudido, a gente fica fudido também? Sim, porque ele comeu o negócio fudido. Isso que é magnificação trófica. Agora eu tô interessado na parte biológica disso. Não, Heloísa, corre aqui, porque eu só falei porque eu lembrei disso. Mas cara, o porco dá muito isso. O bicho vai passando assim e eles têm tumor, né? Porque eles ficam doentes. Porque não adianta, vai dar uma porrada de antibiótico para bicho não doente, não interessa, eles vão ter outras doenças. Aí, enquanto ele vai passando lá para cortar o toucinho que vocês querem comer, eles vão estourando as bolhas de pus do bicho e você come depois. Lá, não quero ver falar. Uma coisa que eu descobri é que o leite, ele tem pus e sangue. Gente... Assim, mas eu pensei que era pouco, mas não é pouco, não. Cara, se você fizer desintoxicação alimentar, tem um, Mano, Brandão, deu já. Tô comendo coisa crua por um tempo para desintoxicar meu corpo. Você vai mijar sangue, porque fica preso no seu corpo, só que o sangue não é seu. Essas coisas que a Armin fica de madrugada na insônia, ela fica vendo, ao invés de ver vídeo de cachorro dançando. A pessoa fica se informando e vai deprimir os outros. Eu te perguntei aquela parada da água, aí eu fui pesquisar depois, né? Aí eu vi um negócio que fala sobre agronegócio e desperdício de água. E parei que
É o setor que mais consome água, eu vou falar disso ainda. É o setor que mais consome água. Disparado. E é o que vai promover a salinização. Aí, já que você falou de água, olha isso, Yasmin. Um coquetel que mistura diferentes agrotóxicos foi encontrado na água consumida 1 em cada 4 cidades do Brasil em 2014 e 2017. Ou seja, 1 em cada 4 cidades tinha água contaminada por agrotóxico. Então não precisa não comer o pimentão. Ou merda. É só beber água da cidade. E aí, a última coisa que eu vou falar para deprimir vocês. Fonte, Fiocruz. Muitos agrotóxicos proibidos em outros países, em função dos seus danos à saúde e ao meio ambiente, né, continuam circulando no Brasil. Então é muito engraçado que os Estados Unidos ele produz agrotóxico, não permite vender nos Estados Unidos, mas pode vender no Brasil. E a gente compra e ainda faz manifestação com a bandeira dos Estados Unidos. Dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas lavouras do nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. Você tem noção? Entre o mais famoso deles, o glifosato. Né? Aí, ó, primeiro. E o glifosato, né? O uso, que é o que está associado geralmente a câncer, redução de progesterona, abortos, né? Problemas, principalmente de reprodução e tal. E olha isso. O limite máximo, Unicamp, tá? Eu só tenho posto fonte desconfiável. Nada para vocês ficarem preocupados, não. Tipo, Unicamp só. O limite máximo de resíduos de glifosato permitido na soja da União Europeia é 0,05 miligramas por quilo. No Brasil é 10 miligramas por quilo, portanto, um limite 200 vezes maior. E, para a última coisa, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tinha essa classificação aí, que é a classificação da Anvisa, que classificava os agrotóxicos como extremamente tóxicos, medianamente tóxicos, pouco tóxicos, enfim. E nós tínhamos 702 agrotóxicos extremamente tóxicos. 290 altamente, né, 659 mediano. E aí veio, né, começou o processo de golpe e tal. E olha que maneiro, a gente diminuiu a quantidade de agrotóxicos extremamente tóxicos. A gente diminuiu. E a maior parte foi para improvável de causar dano agudo. Galera, a gente não diminuiu. A gente mudou a forma de classificação. E na nova classificação, esses agrotóxicos não são mais aqui classificados como extremamente tóxicos. Olha quantos são extremamente tóxicos, 43. Altamente tóxicos, 290. 79. Mediano, 659. 136. Pouco tóxico, foi para 599. Improvável de causar dano agudo foi para 899, sendo que não tinha praticamente nenhum. A gente mudou o critério de classificação. E aí, por isso que parece que a gente está consumindo poucos. Ser pouco tóxico, ainda de ser tóxico. Porque é insumo químico, né? É tóxico. É tóxico. É isso. Usar eufemismo não vai mudar. A gente vai morrer. Acho que é esse o ponto que a gente deve pensar. Eu vou parar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, alternativas ao agrotóxico, matopiba, conflitos de terra, alternativas. Essa charge é muito boa. Quando eu botei, eu lembrei muito de vocês, para falar de transgênico. Uma pouca vergonha, não acho? Acho que a gente deveria se preocupar menos com os transgêneros e muito mais com os transgênicos. Muito bom, muito bom. Vou ser perseguida lá no Bahia por usar esse bagulho. E aí, depois a gente vai falar de morango azul, cervejinha, sementes crioulas, as marcas que vocês adoram consumir cheio de agrotóxico e companhia, Monsanto, Bayer, Alguedes. Deixa eu encerrar aqui. Fala, vida.